Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continuem sobre a vida de cada um de nós. Amém? Louvado seja o Salvador, que bênção podermos estar em sua santa presença nessa manhã. Nós vamos nessa manhã, irmãos, abrir a Bíblia, lá em Atos, no capítulo 20. Até que enfim essa medalha de ouro saiu, né? Ufa! Eu não vi o jogo não, irmãos. Eu estava tendo o enorme privilégio de fazer o casamento do Hieracles e da Mariana, lá na primeira de Taguatinga. Para quem não sabe quem é o Hieracles, é aquele moço que tocava guitarra aqui, que canta Tu és Deus, Tu és bom. Uma noite abençoadíssima. Então eu não vi nenhum gol. Mas eu sei que aquele menino crente lá defendeu um pênalti. Louvado seja Deus, né? Deus abençoa seus servos e cuida deles. Louvado seja o Senhor. Atos 20, nós vamos ler, irmãos. Eu preguei esse texto no aniversário da Missão Além, na última sexta-feira. Culto abençoadíssimo. Estavam ali irmãos queridos como o pastor Carlinhos Veiga, a liderança da missão, vários pastores de várias igrejas. E Deus trouxe esse texto ao meu coração e foi uma bênção preciosa. Eu falei, quando eu vou na Além, eu me sinto no céu, porque um indígena canta no idioma, outro no outro idioma, outro no outro idioma. Eu falei, meu Deus, de toda raça, tribo, língua e nação, né? Foi um negócio precioso. E eu já preguei esse texto aqui, só que Deus trouxe ao meu coração, irmãos, na própria sexta-feira. E nós temos sempre enfrentado desafio. A igreja, né, irmãos, sempre enfrenta desafio. Hoje o conselho vai fazer uma comunicação. E eu acho que o texto que mais tem relação com o que nós vamos falar é esse texto que pode abençoar muito, 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 muito o nosso coração. Então, a gente sempre tem que orar pela igreja do Senhor. O pastor Hernandes disse que pergunta para ele, pastor, como é que vai a igreja? Ele fala assim, vai muito bem, vai bem e vai mal. Vai muito bem porque o poder de Deus está intervindo nela. Vai bem porque Deus está fazendo com que ela cresça. Vai mal porque nós ainda somos pecadores. E o nosso pecado, muitas vezes, atrapalha tudo. Mas louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a... Louvado seja Deus. Então, fique em pé. Nós vamos ler Atos 20 e 24. Eu vou, irmãos, contar uma história na introdução, mas eu vou mudar o nome do personagem, tá? É fictício, porque eu não sei onde, nem está onde mais essa pessoa. Eu vou botar o nome dele de Joseval, tá? Na introdução, mas vou contar a história muito interessante para você. Atos 20, 24. Nós vamos ler, amados irmãos, Atos 20, 24. Eu vou ler uma vez, a igreja lê segunda vez e todos nós leremos terceira vez. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vocês, irmãos. Todos mais uma vez, para que fique na nossa memória. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Oremos ao Senhor, uma vez mais, clamando a sua bênção e a sua direção sobre nós. Santo Deus, eterno Pai, Deus, eu quero dizer para o Senhor que nós aqui como igreja estamos vazios de justiça própria. Tua palavra diz que o que nós fizemos de melhor para o Senhor são trapos de imundícia. São coisas repugnantes aos teus olhos, ó Deus, ó Pai. Ó Deus, ó Deus, ó Pai, o pano com que mulheres se limpavam de suas regras no Antigo Testamento. Isso para o Senhor é o que nós podemos fazer de melhor, o Senhor diz na tua palavra. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor não nos aceita com base no que nós fazemos, mas o Senhor nos aceita por causa do que Jesus fez. Obrigado por Ele, que deu sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que derramou sobre nós o Espírito Santo. Ó Deus, ó Pai, Deus bendito habita em nós. Espírito Santo de Deus, exalta Cristo na pregação dessa manhã, em nome de Jesus.
Pai, ó Deus bendito, exalta Cristo enquanto a palavra é pregada. E Pai, e junto com o Senhor Jesus, ó Senhor, enche essa igreja do Espírito Santo enquanto, ó Deus, ó Pai, a palavra é anunciada para a glória de Jesus. Eu, como pregador, não mereço isso, nem a igreja, Senhor. Mas, Pai, mostra a Tua glória, mostra a Tua bondade, mostra o Teu amor para o Teu povo, Deus, ó Pai. Para que o Senhor te conheça, que o Senhor não nos abençoa por causa de nós, mas o Senhor nos abençoa apesar de nós. Ó Deus, dá-te a conhecer a nós, que nós percebamos Tua doce presença aqui, Senhor. Que ela enche o nosso coração, que ela inunde a nossa alma e que nós sejamos desafiados a cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Ó Deus, eu bato no peito e digo, ser propício a mim, pecador, Deus. Ser propício a nós como igreja, Senhor. Pai, o Senhor tem nos feito, Deus, ó Pai, vencer lutas e batalhas, para que nós sejamos uma igreja de joelhos. Senhor, que a igreja do Guará 2 seja uma igreja que avança de joelhos, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Derrama, Deus, Tua graça sobre nós. Fala a nossa alma e abençoa o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Amados irmãos, no final, mais ou menos na metade da década de 90, do meio para frente um pouquinho, eu tive a alegria de ir para São Paulo, estudar no Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. E o trote dos calouros que passavam no vestibular, quando a gente chegava ali, era capinar, amados irmãos, certo? O terreno onde estava o edifício de apartamentos no qual nós morávamos. Então, quem vinha de outro seminário, ainda que tivesse no 2º ou 3º ano, era considerado como calouro. Então, naquele ano, nós pegamos firme, como se diz, né, antigamente, no interior, agarramos do eito e fomos trabalhar, capinar aquele terreno lá, suando, transpirando. E aí, como o dia estava passando, o sol estava quente, a gente começou a contar cada um o seu testemunho de chamado. Né? No seminário, recém-chegado, e aí eu perguntei para um, como é que foi seu chamado? Achando que meu chamado era maravilhoso. Até que eu perguntei, esse irmão não está mais no seminário, parece que não se tornou pastor, eu perguntei ao Joseval, certo? O nome é fictício. Joseval, termina parecido, mas é fictício. Como foi o seu chamado, Joseval? E aí, irmãos, todos nós ficamos envergonhados. O Joseval disse o seguinte, amados irmãos, eu estava lá na minha cidade, ele era de Recife, Carla e Jader, e eu estava lá em Recife, ele ainda não era presbiteriano à época, tornou-se presbiteriano em São Paulo, e eu estava na minha casa, e eu estava orando, Deus fala comigo, fala o meu coração, numa manhã, de quarta-feira, no meio da semana, e eu abri a Bíblia, e a Bíblia disse o seguinte, naquele dia que eu pedi a Deus para falar comigo, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele disse, eu entendi que Deus estava falando comigo, fui para a sala, chamei minha mãe, chamei meus irmãos, falei, Deus falou comigo hoje, que eu tenho que sair da minha terra, da minha parentela, da casa do meu pai, e vou para o lugar para onde ele me mostrar. Mas a mãe dele, para onde você vai, meu filho? Mamãe, eu não sei. Mas os irmãos, para onde você vai, rapaz? Eu não sei. Eu vou para o aeroporto e vou chegar e perguntar para que lugar tem a primeira passagem grátis que eles podem me dar. E despediu da família e foi embora. E chegando no aeroporto, o Joseval chegou no guichê de uma empresa, né, da antiga VASP e falou assim, vocês têm alguma passagem para algum lugar que seja grátis? Eu, cara, o que é isso, rapaz? Não, é porque eu estava na minha casa orando, abri a minha Bíblia e Deus disse que eu tenho que ir para o lugar que Ele vai me mostrar. E, amados irmãos, ele então saiu de Recife e naquele dia ele anoiteceu em São Paulo. E foi bater na porta da igreja presbiteriana de Vila Mariana. E Deus conduziu aquele moço. Eu falei, Deus, nenhum de nós tem chamado depois disso. Mas, irmãos, a história desse querido irmão ilustra como nós devemos nos consagrar cada dia ao desafio de viver para Jesus e a cumprir tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E nesse texto nós encontramos aqui um homem chamado por Deus, o apóstolo Paulo. Ele não carece de apresentações para você nessa manhã. Mas se você não se lembra, Paulo está saindo de Éfeso. Éfeso foi o maior pastorado de Paulo. Você se lembra que Paulo era apóstolo, era teólogo, era plantador de igreja, mas também era pastor. E ele plantou a igreja de Éfeso e permaneceu ali aproximadamente 3 anos.
Depois de 3 anos, o ministério de Paulo é um grande avivamento e é tão profícuo que a economia baseada na adoração do templo da deusa Diana, que era uma das 8 maravilhas do mundo, começou a entrar em bancarrota. E houve então uma grande revolução e Paulo é obrigado a sair de Éfeso fugido, amados irmãos. Mas quando ele então vai à região de Corinto, ele volta e passa por Éfeso. E ele vai para Jerusalém, onde sabe que vai ser preso, mas ele deseja pregar o evangelho em Roma. E ele sabe que jamais vai passar naquela província romana da Ásia, que é hoje, amados irmãos, a parte leste da Turquia, a parte oeste da Turquia. Então ele chama os presbíteros que ele treinou, da igreja de Éfeso, nas praias da cidade de Mileto, e ele então conversa com eles e dá o testemunho sobre todo o seu ministério. Ele vai dizer a eles que eles nunca mais se verão. Eles ajoelham na praia, oram e choram e agradecem a Deus pela bênção de terem se conhecido, pela bênção de ter Paulo em seu meio. E Paulo diz que quando chegou no meio deles, ele pregou em público para todos, anunciou o evangelho de casa em casa, e exortou com lágrimas a cada um para que permanecesse firme no Senhor. E ele disse que depois de tanto tempo, ele poderia dizer, porque ele pregou fielmente todo o conselho de Deus, e ele disse, eu estou limpo do sangue de todos. E no nosso texto especificamente, ele diz, eu estou indo para Jerusalém, e o Espírito Santo está me assegurando que eu vou ser preso lá por causa de Jesus. Mas aí ele diz para nós o seguinte, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ao olhar para Paulo, que está disposto a ir para a cadeia por causa do Senhor Jesus, o texto nos apresenta nessa manhã, amados irmãos, os compromissos do servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Você é um servo de Deus. Até onde você está comprometido com o seu Senhor Deus. O texto nos apresenta, irmãos, os compromissos do servo de Deus. Paulo está disposto a ir para a cadeia e, se necessário for, dar a própria vida por amor do seu Senhor. Até onde você está disposto a ir por causa do nome de Jesus? O texto nos apresenta os compromissos do servo de Deus, que eles sejam encontrados na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Primeiro compromisso do servo de Deus, que o texto diz, é renúncia. Primeiro compromisso de um servo de Deus é renúncia. Olha aí para o versículo 24. Nós vamos ler até a palavra mesmo. Você pode ler comigo, vamos lá? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Mais uma vez, vamos lá? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Renúncia, amados irmãos. Paulo, amados irmãos, não considera a sua vida preciosa para si mesmo. Ele ama a Jesus. Esse homem perseguiu o caminho. Esse homem deu seu voto na Assembleia quando era para assassinar cristãos. Esse homem arrastou mulheres pelos seus cabelos na rua. Esse homem jogou os crentes no cárcere. Ele assolou o caminho. O primeiro mártir da fé cristã, Estevão, é apedrejado na presença de Paulo e jogam as roupas de Estevão nos pés de Paulo. Paulo foi o grande perseguidor do Evangelho. Mas ele foi salvo, amados irmãos, pelo Senhor Jesus. E sendo salvo pelo Senhor Jesus, ele entendeu que a maior bênção que ele tem é o perdão de pecados, é a graça de Deus, é a salvação do Senhor Jesus em sua vida. Por isso ele diz então, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ele nos conta muito essa história lá em Gálatas 2, quando ele diz que abandonou a lei como meio de justiça própria. Ele diz assim, porque eu mediante a lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Velho Paulo foi crucificado, e ele diz, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Primeiro compromisso de um servo de Deus, irmãos, é renúncia. O Senhor Jesus, quando chamava seus discípulos, dizia em público, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser servir ao Senhor Jesus, você precisa renunciar a si mesmo, estar disposto a sofrer por causa dele e seguir cada dia da caminhada na sua presença. Simonton já nos ensinou, já contei isso aqui, que o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus.
Se eu e você estamos no centro da vontade de Deus, ainda que a gente esteja num país onde bombas caiam à nossa direita e à nossa esquerda, ainda que nós estejamos no meio de uma guerra, como disse Davi, ainda que se acampe um exército contra mim, não se atemorizará o meu coração, porque Deus está ao nosso lado. Meu irmão, até onde você está disposto a ir por causa de Jesus? Você está disposto a renunciar a uma reputação diante dos olhos dos homens para assumir a postura de crente no trabalho? Minha irmã trabalha, amados irmãos, numa grande empresa desse país. E Deus a tem abençoado muito. Ela tem galgado alguns cargos, mas ela é uma mulher crente. E dá testemunho. Um dia desse, chegou o dia de ter uma promoção, que minha mãe me contava no dia de ontem que ia aumentar só 6,500 no salário, né? Para assumir um cargo de gerência. Mas ela dá testemunho e prega o evangelho. E a pessoa que estava concorrendo com ela não tinha metade da capacitação e dos cursos que ela tinha. E na hora da nomeação, irmãos, essa pessoa foi nomeada. Quando a gente se identifica com Jesus, irmão, a gente vai perder. Esse mundo não vai nos abençoar. Eu tenho contado para vocês que lá no prédio tem uma dona que nem cumprimenta a gente. Nessa semana foi uma semana de muita batalha. E para a coroação dessa semana de batalha, eu chego lá em casa ontem, depois de um grande desafio, aí Cleusa me conta, que eu dou risada, que Cleusa, a mulher não fez isso porque eu não estava presente, mas a mulher passou do lado dela no carro, e aí ela estava tirando as compras, e a mulher olhou para ela e fez assim, gentalha! Eu falei, Davi, por que você não foi nela? Ele falou, sim, mamãe, gentalha, gentalha, gentalha. Porque eu sou pastor, irmãos, e a mulher é mais ligada ao romanismo do que tudo. Irmão, quem anda com Jesus vai enfrentar a luta. Renúncia. É? E eu brinquei lá em casa hoje, vamos embora para a igreja gentalha, vamos embora. Renúncia! É? Louvado seja Deus porque nós somos gentalha, mas nós somos a gentalha de Jesus. Aleluia. Então, meu irmão, renuncie a esse mundo. Renuncie o aplauso da multidão. Renuncie o desejo de ser reconhecido por esse mundo. E se coloque firmemente nas mãos de Jesus. Primeiro compromisso de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é renúncia. Vai renunciar ou não? Vai encarar ou não? Amém? Bora encarar, então, em nome de Jesus. Segundo compromisso, irmãos, de um servo de Deus. Eu tenho que ser objetivo, né? Ainda tem aula hoje. Segundo compromisso do servo de Deus, deixa outras ilustrações para depois. Além de renúncia, ao olhar para o texto aqui, amados irmãos, é perseverança. Segundo compromisso de um servo de Deus é perseverança. O texto diz, porém em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira. Irmãos, Paulo aqui usa a palavra carreira para falar do curso dessa vida, mas nesse tempo de Olimpíadas, amados irmãos, é uma bênção maravilhosa para nós, porque ilustra, a ideia da carreira é você chegar ao final. Vocês têm ouvido falar todo esse tempo aí do afamado Bolt, né? E quando o Bolt larga, ele sempre larga atrás. Mas Deus fez Bolt com a aerodinâmica diferente, para que ele chegue em primeiro. Ele é pesadão, ele é grandão, ele larga atrás. Mas quando ele pega a velocidade, no final ninguém compete com ele. O que importa não é a maneira como você larga. O que importa é a maneira como você chega no final. E é isso que Paulo está dizendo para nós, irmãos. Eu tenho que completar a minha carreira. A ideia de completar, irmão, é cumprir o propósito do seu chamado. É cumprir, irmãos, ó Deus, aquilo que o grande Deus colocou diante de nós. É manter-se fiel em curso até o dia final, amados irmãos. Certa feita, irmãos, estava conversando com o Ricardo Agreste, né, um dos pastores conhecidos aí da IPB, vai pregar conosco no congresso aqui em Cocalzinho, o congresso da PECOM, que eu quero levar um montão de vocês. Vou divulgar daqui a pouco até você enjoar, né? Então você fala, pastor, fiz a inscrição. Vai ser uma bênção. Então, irmãos, Ricardo Agreste estava contando que ele foi no sul do Brasil, certo? Lá em Londrina, onde tem um seminário da IPI. E a IPI tem um pregador muito conhecido, antigo, o reverendo Messias Anacleto Rosa. Era o maior pregador da IPI.
Então a Grécia foi lá e tinha formado um primo dele que tinha sido orador da turma e era um menino novo, pastor que estava se destacando. E aí, de repente, então a Grécia chegou para ele: reverendo Messias, esse filho da minha prima estudou aí, estou ouvindo falar que ele começou assim, se destacou assim. Reverendo Messias virou para ele e falou assim: Ricardo, eu não me impressiono como é que alguém começa. Isso me faz tremer, irmão, dentro de mim. O que me impressiona é como alguém vai chegar no final. Não me impressiona os grandes começos. O que me impressiona é como alguém vai chegar no final. Irmãos, esse é um grande desafio. Então, meu irmão, você tem que olhar para trás e agradecer a Deus pelos sucessos conquistados. Mas você não tem que ficar se jaquitando de tudo que aconteceu no passado. Cada dia é um dia novo. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, certo? Sigo adiante, prossigo para o alvo. Irmão, não adianta, irmão. A gente pode olhar para trás para reconhecer o que Deus fez. Mas imagine se eu parar para vocês e virar aqui: eu vou ficar aqui nessa igreja, eu não vou fazer mais nada não, porque no Chile Deus me deu um ministério quase de um avivamento. Já era, agora vocês fazem tudo aí. Não posso fazer isso, irmão. Certo? A gente tem que renovar o compromisso todo dia. Então persevere, meu irmão. Vira para o seu irmão e fala para ele: deixe de ser mole. Coragem. Prossiga para o alvo. Persevere em nome de Jesus. Imagina, irmão, se Paulo chegasse no final da vida dele e falasse assim: combati o mau combate, saí na carreira e perdi a fé. Misericórdia, nós estávamos perdidos. Mas ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meu irmão, persevere. Meu irmão, e para perseverar, nós vamos ver lutas no caminho. Eu quero dizer para você o seguinte, que você vai ver pessoas tropeçando no caminho. Você vai ver pessoas que um dia você aprendeu com elas tropeçarem, porque são humanos. Irmãos, eu disse para Cleus um dia que a maioria dos grandes pregadores, quando eu admirava que era jovem, tropeçaram no caminho. E eu brinquei com ela: eu sou um pecador, meus seminaristas vão se frustrar comigo, porque eu tive que me frustrar com todos os meus mestres, para entender que meu grande Senhor e Salvador é Jesus. Que eu tenho que ter os olhos cravados nele, somente nele, para a glória dele, irmãos. É assim que Deus faz conosco. E louvado seja Deus, porque Ele usa homens para nos abençoar, e são preciosos e caros para nós. Mas nós temos que ter os olhos cravados em Jesus. Então, meu irmão, persevere, olhe para frente, deixe de moleza. Bora trabalhar em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Reino de Deus não é para a gente ficar na preguiça, não. Se levante, coragem, vamos trabalhar. Mas ao olhar para o texto dessa manhã, o Senhor nos fala de um outro compromisso de um servo de Deus. E eu tenho que andar, que o primeiro é renúncia, o segundo é perseverança. Mas olhando para o versículo, amado irmão, o próximo compromisso é dependência. Próximo compromisso de um servo de Deus é dependência. Eu espero que você esteja anotando esse sermão. Renúncia, perseverança e dependência. Olha o que o versículo diz. Você vai ler para mim, amado irmão, até o nome de Jesus do versículo. Vai lá. 1, 2, 3. Leia, por favor. Paulo diz: eu recebi do Senhor Jesus. Sabe o que significa? O ministério não é meu. Paulo queria matar cristãos. Paulo nunca quis ser pastor. Irmão, em sã consciência, eu vou falar para você o seguinte: se você olha mais para si mesmo e você quer realizar os seus objetivos nessa vida, você nunca vai querer o ministério. Vou falar para você: eu sirvo com alegria no pastorado, mas eu não queria o ministério. Eu sou pecador. Mas pela graça de Deus, o Senhor diz: você vai ou vai. Louvado seja Deus, que Deus tem me abençoado nesse processo. Mas Paulo diz o seguinte: eu não considero minha vida preciosa para mim mesmo, quero completar a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O verbo grego traz a ideia, irmão, que Jesus, que ele pegou da mão de Jesus. A ideia é essa, que o Senhor Jesus pegou o ministério e falou: toma, Paulo,
Irmão, você se lembra que no dia em que o Senhor Jesus manda Ananias ir orar por Paulo, para que Paulo fosse curado e fosse missionário, Ananias disse: Senhor, esse homem está perseguindo os cristãos de Jerusalém até aqui, e o Senhor falou para Ananias assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, e perante os filhos de Israel, e perante príncipes e reis, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo entende, irmão, que o ministério é do Senhor Jesus. E eu e você, irmãos, precisamos nos humilhar, sabe por quê? Porque se eu e você temos algum dom ou talento, não é por nossa própria causa. Nós não merecíamos nem ser de Jesus. Nós não merecíamos os dons e talentos que temos. Então, os nossos dons e talentos nunca são motivos para que nós nos gloriemos em nós mesmos. Mas a Bíblia diz: se nós nos gloriarmos, gloriemos-nos, pois, no Senhor. Ao dizer que recebeu do Senhor Jesus, Paulo está dizendo que o ministério não é dele. Paulo está dizendo que ele depende do Senhor. Paulo está dizendo que tem a consciência de que tem que prestar contas. Irmãos, tudo que temos nós recebemos do Senhor. Olhe para essa esposa que está do seu lado, santo varão. Você recebeu do Senhor. Olhe para ela agora. Em nome de Jesus, olhe para o seu namorado, para a sua noiva. Você recebeu do Senhor. Foi o Senhor quem te deu. Trate direito em nome de Jesus. É um presente do Senhor para você. É uma dádiva para que você cuide. Olhe para os seus filhos agora, aí sentados nos seus braços. Que bênção maravilhosa. Que privilégio imenso você recebeu do Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios 4, 7, quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Irmãos, o Senhor Jesus disse o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Todo aquele que está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Sem o Senhor Jesus, irmãos, nós não podemos fazer nada. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: você me ama como seu pastor, mas se o Senhor Jesus não abrir os céus e não descer aqui, eu só vou fazer bobeira. Certo? Eu preciso dele. Por que eu vivo desafiando vocês a orar, a nos prostrarmos no chão, para que nós morramos para nós mesmos e para que Cristo reine em nós? E ele diz que sem ele, sem comunhão com ele, sem estar ligado nele, sem intimidade com ele, sem uma vida de oração intensa na presença dele, nós não vamos ter impacto nenhum no mundo espiritual. Algum tempo atrás, quando cheguei das férias, eu citei aqui uma frase de J. Sidlow Baxter, que ela é muito interessante. Nós podemos ter grande capacidade, nós podemos ter muitos estudos, podemos ter uma grande habilidade de liderança, mas ele diz assim: Satanás ri das nossas habilidades de estudo. Satanás ri da minha capacidade de liderança. Satanás ri da eloquência que Deus me deu. Mas Satanás treme quando nós nos colocamos de joelho. Irmãos, essa manhã é uma manhã para que nós nos coloquemos de joelho. Então nós vamos nos humilhar na presença do Senhor Jesus e entender que a igreja é dele, que nós dependemos dele, que nós vamos avançar cada dia na nossa vida na presença dele. Amém, meus irmãos? Você depende do Senhor. Não se orgulhe, não se ensoberbeça, não se ache nada, porque você não é nada. Eu não sou nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Isabel cantou uma música aqui um dia, né, desse, porque eu sou totalmente, dependo de Ti, Senhor. Se o Senhor tirar o ar, a gente, puf. Então, meu irmão, entenda que você depende de Deus, eu dependo de Deus. Essa igreja aqui não depende de mim. Essa igreja depende de Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Você é um servo comprometido com o Senhor, meu irmão? Você é uma serva comprometida com o Senhor? Ao olhar para o texto, nós vemos esses compromissos do servo de Deus. Renúncia, perseverança, certo, amados irmãos? Como diz o texto, dependência, mas o último compromisso, irmãos, que o texto diz para nós nessa manhã é testemunho. O último compromisso de um servo de Deus é testemunho. Olha aí para o versículo. Vamos ler o versículo todos juntos, amados irmãos. Porém, em nada, vamos lá? Considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meu irmão, que bênção maravilhosa. Paulo disse que ele foi chamado para testemunhar.
Ele vai apresentar um testemunho em praça pública de quem é Deus, de quem é Jesus e do que Cristo fez por ele. E ele testemunha, irmãos, o Evangelho. Evangelho é a boa notícia, a maior de todas as notícias, de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele diz que esse Evangelho é da graça de Deus. Exclui o meu mérito, exclui o seu. Não existe nada que nós possamos fazer para que Deus nos aceite, para que Deus nos ache melhores. E por isso nós temos que tomar cuidado na maneira como julgamos os servos de Deus. Porque a Bíblia diz que da maneira como julgarmos, o Senhor também nos julgará. Então, irmãos, nós somos chamados para dar testemunho. E Paulo é maravilhoso nisso, irmão. Você vê Paulo chegando na sinagoga e ele é chamado para expor as Escrituras. Você lembra que ele é um mestre, ele é ali aquele rabi judaico. E ele, então, começa a pregar teologia bíblica, todo o Antigo Testamento, mostrando que o Cristo do Antigo Testamento é Jesus. Mas ele chega, amados irmãos, em Filipos e vai pregar para a gente grega, e o carcereiro está lá se matando, perdendo a esperança de vida. E Paulo diz, não faça nenhum mal, nós aqui estamos. Ele, o que eu faço? Paulo é direto, aplica prático, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas em Atenas, pregando, irmãos, na praça para o povo, na sinagoga para os judeus, na ágora para os filósofos, Paulo começa a argumentar, irmão, e aí ele disse o seguinte, eu passei aqui e vi um altar ao Deus desconhecido. Aquele altar, irmão, foi levantado, irmão, um tempo antes, pelo filósofo Epimênides, porque tinha uma grande praga em Atenas, e eles não sabiam qual que era a razão, e aí eles botaram lá uns bois na rua lá, e foram para um lado, e falaram assim, foi Deus que mandou, então vamos levantar um altar a esse Deus, que é o único Deus que a gente não conhece. E Paulo foi e pegou esse símbolo do altar ao Deus desconhecido, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu prego a vocês. E ele mostra Deus como grande Criador, ele mostra Deus como Deus da grande providência, que sustenta maus e bons por sua misericórdia, e ele diz àquele povo o seguinte, mas agora ele vai julgar o mundo, por meio de um varão, que ele levantou para dar a vida na cruz por nós e ressuscitou, e quem crê nesse Jesus vai ser salvo. Paulo vive para pregar o Evangelho. Eu e você, irmãos, deveríamos ser testemunhas vivas se nós entendemos o tamanho do amor de Deus por nós. Se nós entendemos o tamanho da salvação que recebemos, nós deveríamos dizer como Pedro, quando recebeu um cala-boca do Sinédrio, ele diz o seguinte, julgai se é justo obedecer a Deus ou aos homens. Nós não podemos deixar de falar do que vimos ou ouvimos. Irmãos, nós temos que falar que Jesus é o Salvador. Ou você tem que dizer que Deus é um Deus santo, olha simples, diga que Deus é um Deus santo, justo e bom, criador de todas as coisas. Diga que nós pecamos e nos revoltamos contra Ele e por isso recebemos a sua ira. Mas diga que esse Deus é um Deus de amor e resolve mandar seu Filho eterno, que é um com Ele, para na cruz pagar os nossos pecados. 3 coisas simples, quem é Deus, quem é o homem, quem é Jesus e o que Ele fez. E aí então, depois que todos ouvem isso, como você recebe essa salvação? É só se arrepender e crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus deu a vida na cruz em nosso lugar. Irmãos, nós não podemos deixar de falar do que vimos ou ouvimos. Hoje lá em casa, eu falei, Deus quer que a gente olhe por essa mulher que chamou minha mulher de gentalha ontem. Hoje lá em casa, nós já oramos por ela logo cedo. Eu falei, Deus, o Senhor tem alguma coisa nisso. Se o Senhor converter essa mulher e ela se tornar membro da nossa igreja, vai ser algo maravilhoso. Nós temos que anunciar o Evangelho, irmãos. Nós temos que ser fiéis. Nós temos que pregar o Evangelho de Jesus. Você tem dado testemunho do Evangelho da graça de Deus? Você tem falado de Jesus para as pessoas que estão próximas a você? Ah, pastor, o senhor quer pago para isso? Não, meu irmão, não fale isso não, senão você vai prestar contas por isso. Todo crente é chamado. Se você foi salvo, se você entendeu o tamanho do perdão que recebeu, é sua missão intransferível, intransponível, inarredável, inalienável. Você tem que dar testemunho da graça de Deus, porque seus irmãos só virão a Jesus por meio da pregação do Evangelho. Então, meu irmão, em nome de Jesus, que você sacuda a poeira e se levante para ser uma testemunha do Evangelho. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Ao olhar para esse texto dessa manhã, eu quero perguntar para você. Você tem sido um servo comprometido do Senhor? Meu irmão, cristianismo é morte e vida.
É morte de você para si mesmo. Quero ser crente, é morrer. Ser crente é morrer. Morrer para si. Mas viver para Deus. Então, meu irmão, se Jesus desceu da glória e deu a vida por você, por que você não pode renunciar gostos, desejos, projetos humanos para colocar Cristo como primeira prioridade da sua vida? Renúncia. Mas fique firme, irmão, não é fácil. Ser crente não é fácil. Exercer os dons não é fácil. Até eu brinquei, até no prédio onde você mora, você é insultado. Mas você continua firme, porque os seus olhos estão postos em Jesus. Entenda que quando Deus te abençoar, não é por sua causa. Não é porque você é melhor do que ninguém. É pura graça. Você recebeu do Senhor Jesus. E entendendo então, irmão, esse amor maravilhoso que recebeu, não deixe de falar daquilo que viu e ouviu. Não deixe de falar do grande amor de Deus. Não deixe de falar, amado irmão, do Senhor Jesus. Um dia alguém chegou para mim, eita, pastor, o senhor trabalha tanto, né? O senhor deseja um dia aposentadoria? Eu falei, meu irmão, eu não sei se eu vou aposentar nessa terra. E alguns falam, não, vai ficar aposentado no céu. Não, no céu não vai ser aposentadoria, não, vai ser alegria na presença de Jesus. Outro dia o irmãozinho chegou para mim e falou assim, com muito carinho, num bate-papo legal, reverendo, o senhor é meio workaholic, né? A turma nova entende isso aí, viu, pessoal? Em espanhol a expressão era trabalhólico. E eu falei assim, deixa eu pensar. Falei disso não, irmão, eu faço muito pouco. Eu acho que o que Deus colocou no meu coração foi senso de chamado e senso de missão. Quando você tem senso de missão e senso de chamado, você não tem hora, não tem dia. Você se entrega ao Senhor Jesus a cada momento. Até onde você está disposto a ir, por causa do nome de Jesus. Que Deus levante nessa igreja homens e mulheres comprometidos com o Senhor. Amém, meus irmãos? Quero repetir aqui a frase de John Wesley, que dizia, Senhor, dá-me 100 homens que não amem ninguém mais do que a Deus e não temam a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. Escreva bem na sua cabeça, dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus e não temam a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. Irmãos, eu quero dizer para você que a Inglaterra foi mudada nos dias de John Wesley. Deus usou John Wesley e George Whitefield para influenciar William Wilberforce, o homem que lutou por mais de 50 anos, irmãos, na Câmara dos Comuns em Londres, para libertar os escravos, fruto do ministério de Wesley e de Whitefield, e que influenciaram também John Newton, irmãos, e Wilberforce perdia, mas quando ele estava prestes a morrer, a Inglaterra decretou a libertação dos escravos, e como a Inglaterra era a senhora dos mares, quem andava com a Inglaterra tinha que libertar os escravos, e por isso o Brasil também chegou, ainda sendo um dos últimos, a libertar os escravos. Porque Deus levantou alguém no avivamento, irmão. Quando os metodistas, irmãos, chegaram nos Estados Unidos, nós presbiterianos, né, que presbiteriano sempre é elitizado, tem que ter não sei quantos cursos, que não sei o quê, ficamos no leste. O que Wesley fez? Capacitou o povo, treinou a igreja, fez de cada um membro missionário, certo? Ordenou alguns pastores. Nós não podemos fazer isso, é o presbitério que ordena, né? Mas a grande questão, ordenou, mandou a turma para o oeste, e o metodismo, que infelizmente hoje nos Estados Unidos é influenciado pelo liberalismo, mas no século XVIII, final do século XVIII e XIX, era a maior igreja da América. E quando chegaram no Brasil, infestaram o Brasil junto com os presbiterianos. Os batistas fizeram a mesma coisa. Depois eu vou contar essa análise histórica para você com mais detalhes. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, irmão. Doe-se totalmente por Jesus. Se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Vamos orar nessa manhã. Que Deus faça de nós homens e mulheres comprometidos com o Senhor e com a Sua palavra. Que nós nos comprometamos de todo. Vou pedir nosso querido irmãozinho Darwin para ficar em pé. Esse é o Darwin do criacionismo. Louvado seja Deus. Vai ficar em pé, vai orar por nós, pedindo ao Senhor que nos dê um compromisso sincero e que nós nos doemos de todo, que a nossa vida anuncie a Cristo todos os dias. Oremos ao Senhor com Darwin. Pai, nós só temos a te agradecer, Senhor, pelo Senhor nos ter trago aqui. Ao ouvir essa palavra, Senhor, que aquece o nosso coração, Senhor, nos traz primeiramente, Senhor, a renúncia.
Deus, faça com que nós renunciemos, Senhor, os nossos desejos, as nossas vontades, Senhor, e centre os nossos olhares, Senhor, somente a Ti. Deus, porque a inclinação da nossa carne, da nossa mente, Senhor, é seguir com a nossa vida, Senhor, como se nós fôssemos viver a eternidade aqui. Mas, Senhor, nós queremos Te dizer, Senhor, que a nossa vida e que nós queremos, Senhor, é cultivar tesouros para o Senhor, que sejam eternos, Senhor, para que quando passe o fogo, Senhor, sobe pedras preciosas e tesouros permanentes. Deus, que o Senhor continue, Senhor, cuidando da nossa vida hoje, que a nossa próxima aula, Senhor, continue da mesma forma, Senhor, aquecendo o nosso coração e a nossa mente. Deus, renove a nossa vida. Deus, que o nosso coração, Senhor, seja cheio de fogo, ó Deus, e que sejamos homens, Senhor, que queira somente a Ti, que o nosso coração, Deus, não deseje nada mais. Pai, eu Te agradeço pela vida do nosso pastor, Senhor, que tem sido o nosso anjo na nossa vida, e que ele continue, Senhor, trazendo as palavras, Senhor, do seu coração. Deus, eu Te agradeço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém.